E aí, pessoal, quem tá vendo essa entrevista aqui hoje é uma entrevista super especial, a entrevista com Benê Barbosa, advogado, escritor de 2 best-sellers sobre a questão do desarmamento no Brasil e no mundo. Benê, muito obrigado por você ter aceitado o convite, muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado, cara. Você é a maior referência no assunto no Brasil há 30 anos, né, nessa luta. E eu lembro na época das campanhas do desarmamento e tal, eu lembro de você, mas você sem barba, né? Eu lembro de umas coisas na televisão. Eu era mais novo e meu avô, ele era da aeronáutica, né? Na verdade, assim, ele ficou durante um tempo, ele foi piloto e na época da Segunda Guerra ele quase foi da turma do Sentapua. Benê, eu queria começar perguntando uma coisa básica. O referendo de 2005, o resultado dele, foi respeitado? Bom, vamos lá. Respeitado não foi, tá? Porque, assim, parece que não houve referendo, né? Uhum. Se você for pegar, né, depois de 2006, 2007, de presidente, o próprio legislativo, né, tanto a Câmara quanto o Senado, você vai verificar que parece que nunca aconteceu, né? Então, assim, aí o pessoal fala assim, então não valeu nada o referendo. Não, valeu muito, né? Valeu muito. Pelo seguinte, né? Se não tivesse havido o resultado que houve, a gente tinha perdido tudo, absolutamente tudo, né? Então já teriam proibido as armas legais de uma forma geral, já teriam confiscado as armas de quem tinha uma arma legalizada à época, né? Então isso daí foi o quê? Foi um divisor de águas, né? Foi aquele momento que esse pessoal aí, né, desarmamentista, percebeu que não ia ser tão fácil quanto eles acharam que ia ser fácil. Uhum. Pelo contrário. Então, a partir dali, tudo que era sobre desarmamento acabou cessando, né? Então, nenhum projeto de lei passou depois disso. Qualquer outra legislação, né, ou decretos, ou qualquer outra coisa desse tipo, acabou não acontecendo, exatamente porque eles perceberam que eles tinham perdido, né? Mais do que isso. Você pode ter certeza que se eles tivessem vencido o referendo, a gente teria tido referendo sobre outras inúmeras questões, sobre o aborto, sobre a liberação de drogas, sobre mais um monte de coisas, como já aconteceu aí no mundo. Quando eles perderam o referendo em 2005, eles perceberam que não ia ser tão fácil quanto eles achavam. Uhum. A partir dali, você pode ver, nunca mais a esquerda falou em referendo, porque eles viram que eles iam perder, né? Esse foi o maior dano, né? Foi uma barreira, né? Se criou um muro ali de falar assim, não, daqui vocês não passam. A partir dali, a gente teve outro trabalho, né, para tentar, né, reconquistar aquilo que foi retirado da gente. Sim, é verdade, porque eles acreditavam, né, que a maioria da população tinha esse tipo de pensamento, né, e foi um balde de água fria, né, porque é aquela coisa, né, as campanhas, elas dependendo de como você faz uma pergunta, você consegue direcionar uma campanha, né, então uma pesquisa, aliás, né, e assim... Isso é muito fácil, uhum. Isso é muito fácil. É mais ou menos, se você chegar agora, né, na rua e falar assim, você acha que qualquer pessoa tem o direito de andar armada? Cara, quem é que vai falar que sim? Uhum. Né? Sim. Quem vai falar que sim? Né? Se eu não soubesse do contexto, provavelmente até eu ia dizer assim, não é qualquer pessoa. Sim. Aí quando você fala assim, olha, qualquer pessoa que tenha treinamento, que passe por toda uma questão burocrática, pode andar armada para defender sua família e a própria vida, a maioria vai dizer que sim, é óbvio. Sim. Então essa é a sacada. Eu vi isso de perto acontecer no referendo, antes do referendo, aliás, né? Que você via ali pesquisas, o pessoal procurar aí, Datafolha, Ibope e tal, vai aparecer lá, 85% da população brasileira é a favor do desarmamento.
A questão é como essas perguntas eram feitas. Porque assim, eu vi isso, eu estava lá, e assim, eles induziam as pessoas a acreditar que quem ia ser desarmado pelo Estatuto do Desarmamento, por essa proibição, eram os criminosos. Por isso que a maioria das pessoas diziam assim, não, tudo bem, eu sou a favor, né, tem que desarmar o criminoso mesmo, não tem que impedir o bandido de ter uma arma de fogo. Óbvio. Como se fosse uma lei que fosse fazer. E aí as pessoas votavam majoritariamente a isso, e eles publicavam como sendo uma verdade absoluta, né? E exatamente por isso eles quebraram a cara de uma forma tão forte, né, no referendo. Sim, eu lembro que assim, a pergunta ela causava uma certa dúvida. A própria pergunta do referendo, ela não era muito clara. Era aquela coisa que nem perguntar, você quer que certa pessoa faça isso ou aquilo, não era uma coisa tão clara. Eu lembro que eu votei, né, na época eu tinha acho que 24 anos, e eu lembro que eu votei, e eu lembro que eu tive que prestar um pouco atenção nisso daí. Porque a pergunta era, você é a favor do desarmamento? Mas aí isso trazia uma série de outras coisas que assim nunca foram bem explicadas, né? Poucas pessoas, na verdade, o seu movimento que você liderava na época e você tentava esclarecer, mas é aquela coisa, né? Era uma luta contra um establishment, né? Que infelizmente aqui no Brasil é o que acaba dominando o nosso meio cultural, né? Então, com certeza foi uma luta assim e ela foi vencida, né? E agora eu percebo, né, nesse sentido, assim, o povo mostrou que não era o que ele queria. E eu venho percebendo, eu sou perito criminal de homicídios, né? E eu venho percebendo, assim, conforme a questão foi dando uma desafrouxada, algumas coisas a mais foram sendo permitidas, a posse foi facilitada agora, né? Mais recentemente o porte, né? Aquela discricionariedade ali foi um pouquinho afrouxada. Agora a autoridade ela precisa dizer por quê, né? O cara pede, ele vai pedir, né? Isso foi mantido, né? Sim, é verdade, né? Mas eu acho que aquela questão, você não concorda, aquela parte que fala, não vou discorrer sobre os decretos assim, mas tem uma coisa ali que me chamou a atenção, aquela questão assim de juízes e promotores poderem atestar a capacidade dos seus subordinados, não tem um negócio assim? Então, isso daí não foi, você não sentiu que foi um agradinho, assim, tipo, porque eles sabem, né, que isso daí vai, e logo mais já vai estar sendo debatido, né? Então, assim, você não acha que é uma forma, assim, de dar uma amansada? Pessoal, judiciário, fica tranquilo, tá? Isso aí não vai afetar vocês. Vocês vão ter agora mais esse poder, né? O judiciário já é tão poderoso, vocês vão ter mais esse poder de, né, atender os seus próprios, né? Então... talvez seja isso, talvez, não posso afirmar, né? Sim. Mas isso acho que deveria ter sido passado uma mensagem mais firme, né? Sim. Do tipo assim, olha, se vale para o cidadão, vale para vocês. Isso não aconteceu no Brasil. Sim. Infelizmente, né? Em especial, o porte de armas sempre foi uma questão de castas, né? Então, assim, se você é juiz, pronto, você está apto para portar uma arma de fogo. Se você é promotor, ok, você está para portar uma arma de fogo. Ao mesmo tempo que o oficial de justiça não está, né? E é o oficial de justiça que está lá na linha de frente, você sabe muito bem disso. Exatamente. Entregando o mandato, porque ele não sabe o que vai encontrar pela frente. E nós temos aí, muitos oficiais de justiça assassinados, né? E aí, o pior de tudo, né? Eu tive há anos atrás já, ó, pra você ver como é longo esse debate, né? Numa audiência pública no Senado Federal sobre o porte de armas para oficiais de justiça. E aí, um senador disse o seguinte: não, mas veja bem, basta o oficial de justiça requisitar apoio policial. Cara, você sabe como isso funciona? Isso é surreal. Né? Imagina cada oficial de justiça, a cada mandato que ele tem que entregar,
você requisitar apoio policial. Isso é inviável, é impossível, né? E até porque você não sabe o que vai encontrar pela frente. Sim. Uma coisa assim, ó, tô indo ali citar um assaltante de banco. Lógico. Agora sim, ó, talvez você esteja indo citar, né, um cara por como é que chama? Não pagou pensão alimentícia? Sim, sim. Só que você não sabe quem é o cara. De repente o cara é um puta bandidão. E ele não quer ser preso por isso. Você não sabe como ele vai te receber. Né? Sim. Então, nada disso é levado em consideração, o que é completamente absurdo, né? E é por isso que eu sempre lutei por acabar com essas castas, né? Então, assim, por que um juiz ou um promotor pode portar uma arma de fogo? A arma de fogo faz parte, né? É item essencial para a profissão deles? Não é. Diferente do policial. Sim. Não é. Eles têm essas armas para quê? Legítima defesa, autodefesa. Então, se eles podem, por que eu não posso? Sim. Né? Por que um padeiro não pode? Por que um carteiro não pode? Né? Essa é a grande discussão que a gente tem até hoje. Sim. Então, Benê, aqui no Brasil, né, um dos maiores argumentos da esquerda é justamente assim chamar, por exemplo, pessoas que acreditam no que está escrito na Bíblia, ou que na palavra da igreja como hipócritas, né, sobre aquela questão do 5º mandamento, né, de não matarás. Mas a própria igreja, né, no seu manual de catecismo, no catecismo da igreja católica, ela defende a legítima defesa nos parágrafos 2064 e 2065. No primeiro, 2064, ela se refere à própria legítima defesa da pessoa, e no 2265 ela fala da legítima defesa de terceiros. Aqui no Brasil, né, eu trabalho nessa área da segurança pública e você é um estudioso nisso, de fato um especialista nisso há 30 anos, você sabe que, infelizmente, a segurança pública ela não é suficiente para garantir a segurança individual de cada pessoa e, na verdade, nem é a função dela, né? A função da polícia é garantir a ordem pública, né? Garantir que as leis sejam cumpridas, mas ela não é segurança de cada indivíduo, né? Então, você acredita que o Estado, limitando a legítima defesa da pessoa, ou seja, dificultando o acesso dela às armas, ela acaba tolhendo um direito natural da pessoa, da sua própria legítima defesa e da legítima defesa de terceiros, de quem eles amam, ou até de um desconhecido? Você acredita que há essa limitação por parte do Estado? Vamos lá. Primeira questão. A questão da legítima defesa, né, da autodefesa e das religiões. Não vou nem falar só da religião. Sim. Nenhuma religião no mundo, nenhuma, condena a legítima defesa, condena a autodefesa. Não existe religião no mundo que faça isso. Tá? Especificamente na religião católica, como você já disse, está previsto no catecismo da Igreja Católica. Eu já debati muito sobre isso, né? Infelizmente nós temos uns padres aí progressistas, marxistas, né? O pessoal da CNBB, né? Que dizem o contrário, eles estão completamente errados. Aliás, eles estão negando o próprio catecismo da Igreja Católica, né? Você não pode negar isso a ninguém. Até o 5º mandamento, ele é traduzido, como qualquer estudioso sabe, de uma forma errônea, né? Não é não matarás, é não assassinarás, que são coisas muito diferentes. Sim. Então, uma coisa é você condenar o assassinato, tem que ser condenado, é uma pena capital, né? É inferno. Se você matar alguém, você vai para o inferno, ponto final, sem discussão. Não matarás é muito diferente, né? Porque você pode matar em legítima defesa? Pode. Você pode matar para defender a vida dos seus filhos, da sua mulher, da sua família? Você deve. Eu vou mais longe, não é que você pode, você deve, né? Como cristão, como humano, meu Deus do céu, quem é que vai acreditar que Deus vai me condenar ao inferno, né, por uma pena capital, por um pecado capital, que é o não matarás, porque eu evitei que os meus filhos fossem assassinados?
que a minha esposa fosse estuprada. Isso não existe, né? Basta estudar um pouquinho, até porque, né? E aí, levando aí para o outro lado, né? Quem faz a segurança do Papa, de todos os papas, sempre foi assim, a guarda suíça, né? E ela faz essa segurança, né? Mantendo a integridade física do Papa, usando o quê? Livros? Não são livros, são armas, né? Hoje, especificamente, né? Estão lá toda a guarda suíça, né? Armada com pistolas Glock 9mm, né? Prontas para atuar contra agressores, né? Que venham possivelmente ou, né, a atacar o Papa. Ou seja, o próprio Vaticano sabe da importância das armas de fogo para sua defesa. Sim. Né? Quem teve a oportunidade de estar em Roma, né, você vai verificar que o próprio Vaticano é cercado por muralhas. Nessas muralhas, não só a guarda suíça, como há o exército italiano. Estive lá 2 anos atrás, passagem, para ir para lá. Ficamos lá algumas horas. E você vê, a cada entrada do Vaticano, você vê lá soldados, né, do exército italiano, com os seus fuzis, com as suas pistolas, garantindo a segurança daquele local. Sim. Então, você falar qualquer coisa do contrário é pura hipocrisia, é ridículo, né? Então, o Papa pode ser protegido por pessoas armadas. Agora, eu, né, como cristão, como católico, não posso ter uma arma para proteger minha família? Isso não faz o menor sentido, né? De Sim. Nenhuma. A segunda parte da pergunta eu já esqueci, desculpa. Não, então, levando isso em consideração, né, que a legítima defesa própria, a legítima defesa de terceiros, ela tá assegurada, inclusive, né, no catecismo e nas demais religiões, o Estado limitando essa legítima defesa das pessoas, assim, dificultando o acesso delas às armas de fogo, ela tá tolhendo aquele direito individual fundamental à legítima defesa, não é? Primeira questão, né? A legítima defesa ou a autodefesa, né? Ela não é um direito que foi dado de presente para a gente, né? Não é um favor do Estado. Ela é um chamado direito natural. Exatamente. Qualquer ser vivo, né? Desde uma planta, um mamífero, né, uma bactéria, um vírus, quando ele é atacado, quando ele tem a sua sobrevivência em risco, ele vai buscar formas de se proteger e sobreviver, né? Então isso nasce conosco, né? Isso é quase um direito divino. Eu tenho o direito, né, natural de sobreviver, né? Se eu for atacado, né? Nada nesse universo pode me impor que eu tenho que morrer. Não, eu vou buscar sobreviver. Portanto, essa primeira parte. Segundo, né? O Estado é absolutamente incompetente, né? Incapaz, né, de nos proteger 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma promessa, né, falsa. Inclusive, essa promessa, como um sinônimo de segurança pública, isso só acontece no Brasil. Né? Aquela ideia de assim, não, você não tem que querer ter uma arma, você tem que cobrar do Estado uma segurança pública efetiva. Desculpe meu francês clássico, mas puta que eu pariu, uma coisa não tem nada a ver com outra. Sim. Segurança pública é manter uma normalidade. E se a gente for analisar o que é normalidade, né, como por exemplo, dentro dos preceitos da ONU, é até 10 homicídios por 100 mil habitantes. Sim. Ou seja, pessoas vão ser assassinadas, pessoas vão ser mortas, pessoas vão ser roubadas, pessoas vão ser estupradas, e o Estado não tem como zerar isso. Nenhum país no mundo conseguiu zerar a criminalidade. Sim. Porque é impossível, é simplesmente impossível. Quando alguém fala assim, né? Então não, tudo bem, né? A legítima defesa está garantida lá no nosso Código Penal, no artigo 25, né? Excludente da ilicitude, né?
Ok, beleza. Só que essa mesma pessoa diz para mim, não, você tem garantido por lei a legítima defesa. Relembrando, e é um direito natural. Sim. Né? Não é favor. Uhum. E ao mesmo tempo ele diz, mas você não pode ter uma arma de fogo. Opa, peraí. Como é que eu vou exercer o meu direito à legítima defesa sem um único instrumento eficaz? Equalizador de forças, né? Exato. Então imagina agora, estou aqui, ó, conversando com vocês, estou aqui no meu escritório aqui em casa, minha esposa está lá no quarto, as duas crianças estão lá no quarto brincando, e aí vamos imaginar, né, que 4 bandidos desarmados, invadissem a minha casa. 4 bandidos mais jovens, mais fortes. Como é que vai me defender? Na mão? Na porrada? Né? Com cabo de vassoura? Uma faca? Não, eu ia morrer. E provavelmente todo mundo ia morrer. Então, o único equalizador de força é a arma de fogo. Exatamente. Se eu nego ao cidadão o direito de ter uma arma de fogo, automaticamente eu estou negando a esse cidadão o seu direito à autodefesa, o seu direito à legítima defesa, porque, como eu já disse, é o único instrumento eficaz. Sim, sem dúvida. E uma coisa que até me perguntaram ontem e eu parei para analisar, a Constituição Americana, por exemplo, né, que já é uma coisa clássica, assim, que as pessoas já têm isso meio na cabeça. A primeira emenda o direito, né, garante o direito à propriedade. Ou seja, a propriedade vem em primeiro lugar, que é o lugar sagrado da pessoa, né? Então, assim, pisou lá, o cidadão, na maioria, né, nos estados, principalmente nos estados mais tradicionalistas, assim, que mantêm certos valores que vão se perdendo nas Califórnias da vida, né? E mesmo assim a Califórnia tá anos-luz da gente aqui ainda, né? Sim, sem dúvida. Mas enfim, nesses estados fica muito clara essa questão da primeira emenda. Inclusive, eu acho que foi no dia que você foi lá no podcast do Rogério, do Vilela, que ele contou a história do drone, não foi com você? Eu lembro de uma história assim do turista que foi lá para os Estados Unidos e acho que foi o próprio Vilela, ele comprou um drone. Sim. E aí ele tava lá no interiorzão, acho que ele tava no Texas ou algum outro estado do meio oeste, e ele foi voar o drone dele, foi testar o drone, ele tava no campo lá e pensou, pô, aqui eu não vou incomodar ninguém. E aí ele foi voar o drone dele lá, aí dá uns 5 minutos, chega uma picape assim, com aqueles caras bem redneck assim, com um fuzil, né? Chega nele e fala assim: aqui é propriedade privada, o que você tá fazendo? E aí ele explicou, pô, sou brasileiro, não sabia. Ele falou assim, o seu drone tá voando sobre o meu espaço, sobre a minha propriedade. Você sabia que eu podia derrubar o seu drone e podia, se você fosse lá buscar, eu podia derrubar? Aí ele viu que era um brasileiro, que não sabia o que estava fazendo. Ele falou assim, toma cuidado que aqui nos Estados Unidos a propriedade, ela é sagrada. Ela é sagrada. E aí entra na segunda emenda, que é a questão do todo cidadão, o Estado não poder retirar a arma dos cidadãos. Nos Estados Unidos, a Constituição ela é limitadora dos poderes do Estado. Não é verdade? Enquanto aqui no Brasil, a nossa Constituição, absurdamente extensa, ela empodera o Estado e dá direitos que acabam sendo revertidos, na verdade, hoje para a criminalidade. Né? Então, assim, o que fazia até sentido na época, assim, saindo de um regime militar e tal, preservar alguns tipos de direito, hoje não faz mais tanto sentido, porque não existe mais preso político, né? Existe aqueles mesmos direitos que talvez servissem até pro cara ameaçado politicamente lá naquela época, que foi uma época, né, uma transição meio turbulenta ali, né? E a Constituição foi feita nesse calor do momento por pessoas que voltaram do exílio, etc. Sim. E hoje essas leis, esses artigos, principalmente essas cláusulas pétreas, né, que não tem como mudar só tendo uma nova Constituição, elas acabam protegendo os bandidos. Sem dúvida. E aí eu entro na minha terceira questão. Analisando a atual situação da segurança pública brasileira, a gente percebe, né, que a gente está, apesar que
apesar de São Paulo tá com os índices de criminalidade assim, São Paulo, por incrível que pareça, é a capital mais segura do Brasil, né? Eu estava lendo hoje, eu não li as estatísticas oficiais, mas eu li uma reportagem, não lembro qual site que foi, mas não é nenhum desses sites absurdos assim, que falava que São Paulo, na verdade eu li era no próprio site da Secretaria de Segurança Pública, falando que São Paulo conseguiu descer abaixo dos 7 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, assim, por incrível que pareça, São Paulo ainda quer dizer, é atualmente a capital mais segura. Mas analisando a situação da segurança pública de um modo geral no Brasil, Rio de Janeiro, Fortaleza, as cidades mais violentas, você concorda que a questão do crime organizado hoje em dia coloca a gente, inclusive nós mesmos, funcionários da segurança pública, numa situação de guerra? Sem dúvida, né? Então, primeiro, vamos lá. Constituição de 1988. Nós temos uma Constituição completamente socialista, tá? É uma Constituição socialista. Quem quiser dar uma bolada aí no sala, pode, mas a verdade é essa. Tá? Segundo, né? A gente fala da Constituição americana, né, das emendas, então vamos lá. Ela é extremamente inteligente, né, e faz toda a lógica do mundo. Primeiro emenda, ela te garante o direito à propriedade. Segundo, direito à liberdade de expressão. Né? Terceiro, né, o direito a uma escolha de uma religião. Tudo isso, ou seja, liberdades individuais. Na segunda emenda, ela traz a ferramenta para você garantir isso. Perfeito. O direito de ter e utilizar armas de fogo. E manter, inclusive, milícias, né? Que porra, essa palavra virou palavrão. É isso que eu ia falar hoje, até no meu post. Tem, você fala milícia, fala assim, milícia, Rio de Janeiro, Bolsonaro, milícia. É uma coisa de retardado, né? Sim. Palavreado, né? Mas é isso. Né? As pessoas não fazem a menor ideia na merda que elas estão falando. Né? Uhum. E assim, isso daí garante o quê? Que a primeira emenda vai ser respeitada. Se não for pelo governo, vai ser a força. Vai ser a força. O mundo é feito assim, né? As pessoas vivem muito nesse partido de diversão ideológica que conversa, diálogo, resolve tudo. Mas a história do mundo não é diálogo. Né? A história do mundo não é encontro de amigos. Né? A história do mundo é porrada. Né? É quem tem mais força ou se mantém, ou se subjuga o mais fraco. Ponto final. Isso não vai mudar. Né? Não adianta você acreditar em unicórnio, né? em ursinhos carinhosos. Né? Isso não muda a realidade. Né? E nós trabalhamos com a realidade. É a mesma coisa das armas. Né? Eu odeio armas. Eu acho que as armas não tinham que existir. Beleza, só que isso nunca vai acontecer. Né? As armas, quando eu falo armas, não estou falando só de armas de fogo, né? Estou falando de qualquer objeto que possa ser utilizado, né? Para agredir ou para matar outra pessoa, para se defender, são armas, né? Isso faz parte da humanidade. Sim. O grande problema aí desse progressismo, né, diferente do conservadorismo, é idealizar alguma coisa que não é possível, que não é realidade. Né? E aí você joga isso assim, não, o mundo ideal tem que ser esse. Mas não existe mundo ideal. Existe o real, né? O mundo real. Existe o mundo real, e no mundo real há pessoas más, porque a maldade existe, independente de qualquer coisa, né? Não é condição social que faz isso, não é desigualdade social que faz isso, não. Há pessoas más. Bom, né? E a partir do momento que você entende que há pessoas más, independente de qualquer coisa, né, podem te atacar, você tem que ter um instrumento eficaz para rechaçar, para impedir esse ataque. E aí surge, né, exatamente esse direito de defesa. Né? Então, essa é a grande questão que a gente está discutindo até hoje. Né? Na questão, de novo, né, da Constituição, e a gente fala, bom, dá para mudar a Constituição hoje?
Não sei, tenho muito medo, né? Porque eu tenho, honestamente, o congresso que a gente tem, eu tenho medo que surja algo pior ainda, o que não é difícil. Não. O que não é difícil, é capaz de piorar mais ainda, né? Então a gente tem que trabalhar de novo, né, com a realidade. Sim, com certeza. Eu conversei essa semana com o perito criminal do Rio de Janeiro, a gente estava conversando sobre as diferenças da questão assim do nosso trabalho, do trabalho de uma investigação de homicídio em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? E ele explicou lá no Rio de Janeiro a questão que lá, a realidade é que aqui em São Paulo a gente tem um crime organizado, que inclusive está aí em Florianópolis também. Eu fui para aí em 2018, se eu não me engano, e eu fiquei na Lagoa. Aí quando eu ia para o centro, quando eu fui para o sul da ilha e voltava para o centro, quando passa naquela serra, eu tinha ido fazia muitos anos, aí eu fui de novo. Quando passava naquela serra, eu via a pichação lá, o Yin Yang 1533, eu falei assim, e eu lembrei do meu avô me falando, da primeira vez que eu fui para Florianópolis, em 99, ele falando assim, aproveita, porque um dia aquilo lá vai acabar virando o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era como Florianópolis é hoje. Isso. Não, então, infelizmente o crime organizado aqui de São Paulo se expandiu para todos os cantos, né? Inclusive com garras, com seus braços se estendendo até o Oriente Médio, né? Hamas, esse tipo de coisa. Tem armamento, né, que é apreendido, que você percebe que não veio das fronteiras do Mato Grosso, das fronteiras não, elas vieram de um lugar de guerra. Por isso que eu fiz essa questão aí, da situação de guerra. E, poxa, eu fico muito triste, porque eu gosto muito de Florianópolis, mas infelizmente, assim, eu lembro, a primeira vez que eu fui, qualquer lugar da cidade que você tivesse, podia largar o carro aberto. Eu imagino que hoje em dia já não tá mais tão assim, né? E, eu temo que um dia, como meu avô falou, Rio de Janeiro em 1950, 1960 era o que Florianópolis é hoje. E infelizmente eu vejo assim os tentáculos do crime organizado em todos os cantos, né, Benê? Isso aí é muito triste. Não sei se você percebeu. Você mora aí já há algum tempo, né, Benê? Você percebeu que a situação vem piorando um pouquinho? Há 3 anos, né? Né? Seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, seja na polícia, isso não existe, né? Então, se existe crime organizado, é porque existe muita gente de dentro cooptada e ganhando com isso. A gente sabe disso, né? Em todas as esferas, né? Eu acho muito engraçado, muita gente, infelizmente, né, do judiciário, fala assim, não, entre juízes e promotores não existe crime organizado. Pelo amor de Deus, né? Você tem crime organizado no legislativo, no executivo, né, dentro da polícia, dentro das escolas, em todo lugar, menos no judiciário. Não, porque são os alecrins de ouro, né? Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido, né? Aliás, basta ver as notícias, né, de sentenças vendidas, né, traficantes liderados, etc. Então, o primeiro ponto é isso, né? No final das contas, né, o grande culpado pelo próprio crime organizado é o Estado. Porque, ou querendo ou não querendo, é ele que dá embasamento para que isso aconteça. Ponto final. Tá? Florianópolis, isso é uma coisa que quando eu estive aqui, quando eu mudei para cá, né, em 2018, eu me reuni com o então comandante da Polícia Militar daqui, né, o Coronel Araújo, e a gente fez visitar lá o comando, etc. E uma coisa que a gente conversou muito, que assim, se você olhar a topologia de Florianópolis, é a topologia do Rio de Janeiro. Se você deixar o crime organizado se instalar aqui, isso aqui realmente, como você falou, isso aqui vira o Rio de Janeiro. Por milagre divino, né, isso está longe de acontecer aqui. Né? Sim, sim. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado, elas trabalham muito bem, fortemente bem. Né?
O nível de corrupção aqui, claro que existe, é óbvio, né? Sempre existe, mas é muito baixo, né? Então, a polícia militar aqui do estado, mesmo sendo o menor efetivo do país, é o menor efetivo do país, né? São 10.600, 10.800 policiais para o estado todo. Parece maluquice isso, né? O estado maior de São Paulo, né? Assim mesmo, né? Eles conseguem garantir que o crime não se instale dessa forma. Agora, claro, né? Nós temos um problema seríssimo, né? Que é o próprio judiciário. Então, há poucos meses atrás, no ano passado, nós tivemos aqui um jovem, né, de 24 anos que foi preso em casa com um fuzil AR-15, munição, drogas e o cacete A4. E ele foi liberado na bendita, né, que não pode xingar, né, que eu sou capaz de ser preso, né, bendita audiência de custódia, porque a juíza entendeu que ele não representava um risco para a sociedade. Ou seja, garoto, 24 anos, garoto, um homem, né, 24 anos, envolvido com a criminalidade, envolvido com o tráfico de drogas, com um fuzil, esse não representava risco para a sociedade. Uhum. Do outro lado é o seguinte, né, eu como cidadão não posso ter um 38, não posso ter uma pistola, porque isso é um risco para a sociedade, é um risco para a democracia. Estão falando agora que é um risco para a democracia você ter uma arma de fogo. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Isso é uma insanidade, né? E aí veio uma promotora, recorreu, reverteu isso, né? Então é uma luta realmente diária do bem contra o mal, ponto final. Sim. A verdade é essa. Sim. Ah, não existe certo e errado, o cacete que não existe, é lógico que existe. Né? Quem fala isso, né? Quem vem com essa historinha de não existe certo e errado, é exatamente esse pessoal que acha que um traficante, um fuzil, não tem nada demais. Não. Agora eu, né, trabalhador de posse, gerador de emprego, cacete é 4. Se eu tiver um 38, se eu tiver um 22, é legal? Não, aí cadeia. Tem que ser preso. Por quê? Porque ele não tá fazendo mal pra ninguém, né? Ele só tem uma arma. A gente vê. Essa é a loucura que a gente enfrenta no dia a dia, né? Sim. Então, isso, os estados têm que ter consciência disso. O Rio de Janeiro chegou aonde chegou porque conivência total e absoluta do estado, corrupção, né? Se você pegar o Rio de Janeiro antes de Brizola, né, esse demônio que foi Brizola, não era nem perto do que é hoje. E por que se perdeu o controle? Exatamente pela conivência com o próprio estado. O mesmo estado diz, não, você não pode ter uma arma porque você não precisa, a gente está aqui para te defender. É surreal. É verdade. O Benê, e uma coisa assim que eu queria falar com você é sobre uma confusão assim de conceitos que eu vejo muito grande. As pessoas confundem muito a palavra violência com a palavra criminalidade. Elas acham assim que qualquer tipo de violência é automaticamente algum tipo de criminalidade, algum tipo de crime. Você acha que, assim, eu li o seu livro, eu ainda não li o segundo, eu li o Mentiram Pra Mim já mais de uma vez, e assim, você concorda comigo que num primeiro momento, em países onde há uma grande flexibilização ao acesso, do acesso ao porte de às armas de modo geral, há um primeiro momento de aumento da violência? Em que sentido isso? Não, então, o cara que antes seria assaltado, provavelmente morto, ele agora pode se defender. Então ele pode, numa legítima defesa, matar o bandido. Isso é uma violência. Agora, não é um crime. Ele está fazendo isso em legítima defesa. Então, assim, muitas pessoas pegam as pessoas mais desatentas e preguiçosas de estudar mesmo, meio que na surpresa, falando assim, ó, tá vendo? Em tal país, eles acabaram de permitir que a pessoa agora não tenha mais só um 38, que ele tenha um 556. Você tá vendo o que tá acontecendo? Não sei quantas pessoas foram mortas, assim, os homicídios, na estatística o homicídio aumenta, só que lá na frente, né, assim, eu não digo nem que aumenta na estatística, mas eu digo que, assim,
podem aumentar as mortes. Exatamente, porque lá na frente essa pessoa ela vai provar que ela fez aquilo em legítima defesa. Então assim, o crime cai, porque o criminoso que ia cometer um crime de fato, ele foi impedido pelo cidadão de bem que defendeu sua vida, defendeu quem estava perto dele. Então assim, você concorda que há uma grande confusão entre esses dois conceitos, violência e criminalidade? Total. Vamos lá. Primeiro, né? Assim, todo mundo diz o seguinte: o Brasil tem um problema de violência. Falso. Né? Isso é absolutamente falso. Por quê? Porque a violência, tá? Primeiro, ele é um conceito abstrato. Né? Defina a violência concretamente, você não consegue. Né? Então, se eu pegar essa mesa que está aqui do lado, quebrar essa mesa, né? Se você for olhar, é uma violência? É uma violência? Eu quebrei a minha mesa? Né? Sim. Mas isso é um crime? Não, é um crime. Então, qual é a importância disso? É zero. Né? Se eu gritar com você agora, né? Sei lá, não gostei do que você falou, der uns berros com você, isso é uma violência? Pode ser interpretado como uma violência? Isso é um crime? Né? É óbvio que não. Mas por que eles fazem isso? Isso não é sem querer. Pelo seguinte, então vamos lá. Se violência é todo ato, né, de uma agressão contra outrem ou contra um objeto, então, se eu, né, como cidadão, né, agora estou aqui em casa, né, alguém invade aqui minha casa, mete o pé aqui na porta do meu escritório, eu pego aqui minha 45, atiro nele. É uma violência? É óbvio que é. Né? Ao mesmo tempo, esse cara aqui, se chegar aqui e atirar em mim, também é uma violência. Sim. Então as duas coisas são violência. E as duas coisas são iguais? É óbvio que não. Não. Quando eles usam essa palavra violência como sinônimo para tudo isso, então, violento é o cidadão que tem uma arma e reage, violento é o policial, né, que prende, algema, joga lá no chiqueirinho da viatura, né, troca tiro com o bandido. É violento? É violento? Tem que ser violento. Não tem jeito. Né? Um juiz que condena alguém a 30 anos de prisão não deixa de ser uma violência. Né? Você está condenando alguém a passar numa cela, como se isso acontecesse, né? 30 anos preso, é uma violência? É uma violência. E toda violência igual? É óbvio que não. Você tem violências injustificadas, né? E você tem violências não só justificadas, como violências necessárias. Quando você diz que toda violência é um problema, o que você está fazendo? Eu, como cidadão, você, como agente do Estado, se podemos e somos eventualmente violentos, nós fazemos parte do problema, porque nós somos tão violentos quanto os próprios criminosos. Sim. Então não faz parte da solução, você não faz parte da solução, é todo mundo igual. Não tem. É todo mundo igual, é todo mundo violento, né? Esse discurso tem que acabar. Né? É diferente da criminalidade. Exatamente. Né? Porque o crime é o quê? É concreto. É uma tipificação penal. Está lá, matar alguém, ponto. Estuprar alguém, ponto. Né? Furtar, roubar, né? E toda a sorte aí do nosso Código Penal está lá tipificado. São coisas completamente diferentes. Então o Brasil não tem um problema de violência. O Brasil tem um problema de criminalidade. Sim. Obviamente, de impunidade, porque esses criminosos não são punidos como deveriam ser. Sim. A partir do momento que você separa, né, esses dois conceitos, isso fica muito claro. Uhum. Né, isso fica muito óbvio. E aí você tem que combater o quê? Combater a violência? Não. Não, o crime. Porque se você for combater a violência, você vai querer me impedir de ter uma arma. Sim. Para me defender. Agora, quando você combate a criminalidade, você vai combater o quê? Uma arma? Não. Você vai combater o uso criminal. Exatamente. Quer saber? E aí, outro problema na nossa legislação, né? Que a arma no Brasil, ela é vista como legal ou como ilegal, independente do seu uso.
Então, um latrocida que tem lá um revólver, via de regra, ele vai ser tratado da mesma forma que um sitiante que tem uma espingarda 28 sem registro. Embora uma tenha uso criminal e a outra nunca vai ter, nunca teve e nunca provavelmente vai ter. Provavelmente só um uso defensivo a vida toda. É isso aí. Tá lá, paradinha. Exatamente. Porque é focado no objeto. O problema é esse. No Brasil se trata aqui de uma arma de fogo, né? Como tá a minha aqui, ó. Né? Como se ela tivesse poder, tivesse vontade própria para de repente sair matando alguém. Isso é ridículo. É ridículo. Né? Você vai pegar pessoas aí que têm armas há 60, 70 anos na família, 80, 90, e é uma arma que nunca foi utilizada para o crime, independente se tem papel ou não tem papel, se é legal, se não é legal. E a gente vê casos, porra, deprimentes, né? Deprimentes. Né, de policiais sendo aí, né, posando que aprendeu uma garrucha ou uma espingarda 28, sitiante, em Minas, meu Deus do céu, acontece o tempo todo, é surreal, né? E os policiais posam lá, assim, ó, eu sou acusado, sou malvadão, prendi um senhor de 80 anos no sítio. Aconteceu, não aconteceu recentemente com aquela senhorinha que acho que foi aqui em São Paulo, ou no interior de São Paulo. Eu não lembro se eu vi, se foi no seu próprio Instagram, a senhorinha que tinha uma arma lá antiga que era do marido. 72 anos? Isso, foi presa, não foi? Assim, presa não, né? Mas assim, ela teve uma certa dor de cabeça, né? Num primeiro momento ali. Mas é legal, do marido, sem registro, tava lá há 40 anos com ela, meu Deus do céu. Né? Ela baleou o criminoso, o cara invadiu, né? Forçou, invadiu, quebrou a janela dela. Né? E aí, isso é onde já sabe. Sim. Né? Vocês acham que aconteceu o quê? É aquela coisa da equalização das forças. É uma senhorinha de 72 anos contra um bandido que às vezes ainda tá drogado, que piora muito mais ainda a periculosidade dele. O que a senhorinha vai fazer? Né? Exatamente. É o equalizador de forças. Sim. Essa é a grande vantagem da arma de fogo. Sim. Não importa quantos anos você tenha, não importa a sua condição física, né? Você pode ser pequeno, grande, cadeirante, mulher, homem, criança, não importa, né? Se você sabe utilizar minimamente a arma de fogo, né? Esse vai ser o único instrumento capaz de, né, equalizar forças. Sim. Né? E isso é a grande sacada, né? Porque a partir do momento que você equaliza forças, você não aumenta a violência, você não aumenta a criminalidade, você diminui. Por quê? Porque você desestimula o conflito. Sim, faz sentido. Inversão macro, né? Vamos pensar assim, ó. Por que Estados Unidos nunca entrou em combate com a extinta União Soviética? Porque sabia o que tinha lá, né? Para aniquilar. Sim. Se em algum momento um dos dois fala assim, ó, não, eu tenho mais força, eu consigo, tinha acontecido. Só que era muito óbvio, né? Era muito óbvio essa equalização de forças. Sim. A partir da equalização de forças, assim, não, porra, pra mim não vale a pena. Porque eu não vou ganhar nada. Sim. Se perder, eu posso empatar e eu não ganho nada também. Sim. Com o criminoso é a mesma coisa, as pessoas não entendem isso, meu Deus do céu. Né? A cabeça do criminoso, ela funciona, né? Claro, né? Dadas as devidas proporções, como a cabeça de um investidor, como a cabeça de um empresário. Onde vai para onde tem o menor risco, né? Isso, exato. Ganha o risco. Né? Então assim, pô, eu tenho um dinheirinho lá, tenho 10 mil reais, beleza. Né? Aí um cara chega e fala assim, olha, eu tenho aqui um negócio pra você, você vai ganhar 100 mil se você aplicar. Porra, mas qual é o risco disso aqui? Não, o risco é gigante. Né? Você tem 80% de chance de perder tudo. Fala assim, não vou arriscar. Aí o cara fala, não, mas você tem um risco de 5%, mas você também vai ganhar 10%. Aí você fala, bom, risco, lucro, eu vou nessa. O bandido é a mesma coisa, o empresário é a mesma coisa. O bandido, quando ele escolhe uma vítima, ele escolhe fazendo a medição entre o quê? Risco e ganho. Por que há 20 anos atrás não tinha arrastão em farol, em rua?
Por que não tinha arrastão em restaurante? Porque a chance do cara, né, ser baleado por alguém armado era muito maior do que a chance de ter um lucro elevado. Sim. Não. Sim. Normalmente fiz isso. Sim. Porque quando eu era criança, eu morava na Praia Grande, né, numa rua que não tinha asfalto, tinha esgoto a céu aberto, não tinha iluminação na rua. E quando a gente precisava viajar ou sair de casa, né, o que a gente pedia? O vizinho acender a luz dentro de casa. Sim, sim. Porque o bandido olhava e falava assim, ah não, nessa casa tem gente, eu não vou entrar. Porque ele tinha medo de tomar tiro, a verdade é essa, é só por isso. A partir do momento que você passa a mensagem para esse bandido, né, de que a sociedade está desarmada, o cara, fala, pô, beleza, eu posso fazer o que eu quiser, por quê? Porque o meu risco é muito pequeno. E aí tem o que a gente tem hoje. Era justamente nisso que eu vou entrar agora, para a gente caminhar para a reta final, é essa questão, que é uma questão que as pessoas não percebem, ou na verdade elas fingem que não percebem e usam isso para manipular a opinião daquelas pessoas, né? Novamente, aquelas que não estão prestando atenção ou que não querem parar para pensar. Quando há a flexibilização ao acesso às armas, nos países, os índices de criminalidade acabam mudando. No seguinte sentido, o cara, porque assim, o ladrão, o bandido não vai deixar de ser bandido, né? O cara, ele é ruim, ele não vai, puta, agora tem gente armada, é melhor eu tirar uma carteira de trabalho e arrumar um emprego. Ele vai migrar para outros tipos de crime. Então, assim, o cara que roubava, ele vai furtar. O cara que entrava numa casa, na verdade, assim, ele prefere entrar numa casa quando tem pessoas, porque aí ele tem mais chance de sacar dinheiro, da pessoa abrir o cofre para ele acaba migrando para uma invasão numa casa quando tiver o pessoal viajando. Ele não vai pegar todas as joias, mas ele vai lá pegar um PlayStation, vai pegar uma TV e tal. Isso acontece, né? Isso daí é uma coisa assim que você mostrou no seu livro, tá lá, e é tudo baseado em estatísticas oficiais, não aquelas que são pagas por ONGs, né? Então, assim, estatísticas verdadeiras, né? Países onde há flexibilização ao acesso às armas, os crimes violentos caem. Eventualmente, os patrimoniais em que não há violência podem aumentar. As pessoas falam o seguinte também, e essa comparação fizeram hoje, inclusive, no meu post lá. Eu postei um vídeo lá, eu atirando com uma Colt 911 de um colega escrivão de polícia, amigo meu, uma arma particular dele, e um cara foi lá e comentou: o povo brasileiro não tem educação. A gente não tem educação base, a gente não pode ter arma. E aí eu fiz uma pergunta para ele, e eu tô esperando até agora ele responder. Eu acho que ele não vai responder. Então eu vou fazer para você, porque eu tenho certeza que você vai poder me responder muito bem. As pessoas, quando elas fazem essa crítica ao nível de desenvolvimento humano brasileiro, ou à educação brasileira mesmo, elas falam, pô, aqui não é uma Suíça, aqui não é os Estados Unidos. Só que aí tem aquela questão, beleza, o Paraguai é melhor do que o Brasil, o povo paraguaio é mais educado que o Brasil, os índices de desenvolvimento do Paraguai são tão melhores que o Brasil, ao ponto do acesso às armas ter sido tão flexibilizado lá e o crime ter caído de modo assim tão vertiginoso. Fala pra mim, Benê, qual que é o impacto dessa questão da flexibilização num país, por exemplo, com uma realidade mais próxima à nossa, o Paraguai? Como que era? O acesso foi flexibilizado. E o que aconteceu com a criminalidade no Paraguai? Eu não falo de Cidade del Este, né? Porque Cidade del Este é Brasilzinho, né? Então, assim, Cidade del Este é daquele jeito justamente por nossa causa, né? Por causa da nossa fronteira, né? Agora, para quem entra pro Paraguai, para quem vai lá pro meio, é um país tranquilo. Explica para mim, Benê, por que isso acontece? Por que o Paraguai, já que o problema do Brasil é a educação, por que o Paraguai é o que é hoje e o Brasil não pode ser também? Vamos lá, né? Isso aí é o que o Nelson Rodrigues, né, falava, é a síndrome do vira-lata, né? Tem essa síndrome do vira-lata, né? Finalmente, porque o Brasil
não tem competência, o Brasil não tem cultura. Cara, isso é uma babaquice gigante. Gigante. Isso tem uma explicação lógica, tá? Não é à toa. Isso nasceu espontaneamente. Isso nasceu na década de 60, com a esquerda implantando isso, né? Dizendo o seguinte: olha, a culpa da criminalidade no Brasil é a desigualdade social, é a pobreza. Então, se há muitos pobres, há muita criminalidade. O que é um discurso, né? Uma tese, aliás, mas não um discurso, é uma tese absolutamente preconceituosa e elitista. Até porque quem conhece, você conhece São Paulo, né? Você conhece a Coab 2, você conhece a Coab 5 lá de Carapicuíba. Quando eu casei, eu fui morar na Coab 2, né? Eu convivi ali durante 2 anos, e o que eu vi ali, meu querido, não era criminalidade indiscriminada, muito pelo contrário, né? O que eu vi ali era 99% das pessoas trabalhadoras que pegavam, abriam locadora de vídeo, abriam barzinho, né? Locava aquelas garagens, né? Que cada apartamento tinha uma garagem, né? Locava aquela garagem, abria um comérciozinho. Claro, há 1% de vagabundo, né? E muitas vezes esse 1% de vagabundo está em famílias boas, né? Eu tive uma vizinha, não falo nome, lógico, mas assim, ela tinha 7 filhos, um era bandido. Ponto final. Todos tiveram a mesma criação, todos tiveram as mesmas oportunidades, muito ruins, óbvio, né? Uma situação muito crítica, mas um realmente se tornou vagabundo, bandido. Por quê? Porque ele escolheu ser bandido. Ponto final. Essa é a questão, né? A questão da criminalidade, ela está muito longe da questão financeira, da questão monetária. Ela está muito mais próxima da questão moral, né? Códigos morais, de valores, morais de bons valores, né? Uhum. A escolha para a criminalidade é uma escolha? É uma escolha. Isso é indiscutível. Essa escolha pode ser feita em valores ruins? Pode ser feita em valores ruins. Exatamente por isso que no mundo inteiro isso é uma realidade, né? Você tem lugares extremamente pobres e com baixa criminalidade. Sim. Vou pegar a Índia, né? A Índia é um país extremamente pobre, com uma desigualdade gigantesca, onde vige uma questão de castas, onde você não pode nem ascender, né? Você não pode nem crescer, não importa o quanto você seja competente, né? Ou não importa o quanto você possa ganhar dinheiro, não, você vai ser considerado uma casta inferior e você vai ter uma criminalidade infinitamente menor do que a brasileira e de que outros muitos países que não têm esse sistema e tem até menos desigualdade social, né? Então é isso que as pessoas não discutem, né? E não querem discutir, porque não vale a pena, porque quando se começa a discutir isso, você vê que não tem nada a ver. Então o brasileiro não tem capacidade, cultura para ter uma arma de fogo, como você falou, e o Paraguai? O Paraguai tem, eles têm o índice de desenvolvimento humano, né, o IDH menor que o brasileiro, uma taxa de analfabetismo maior que o brasileiro, uma taxa de desemprego maior, pelo menos era maior, nem sei mais como está, tá? Uhum. Vai ter um up. Sim. Né? Uma desigualdade social maior que a brasileira. Os caras têm a terceira menor taxa de homicídios do hemisfério sul. A terceira menor taxa, né, da América do Sul. E aí, como se explica isso? Não é desigualdade? Não é pobreza? Não é IDH baixo? Não é questão das armas de fogo? Porra, alguém duvida que é fácil comprar uma arma no Paraguai? Alguém duvida que é fácil portar uma arma no Paraguai? E o Uruguai? Quem fala do Uruguai? Sabe por que a esquerda não fala do Uruguai? Por causa da maconha, né? É o 10º país... 10º não. Ele é o... Peraí. Acho que é o segundo, não é? É o 6º país, é o 10º país mais armado do mundo. Sim. E é o segundo mais seguro da América do Sul, não é? E é o segundo mais seguro da América do Sul, deve para o Chile. Ora, se a pessoa fala assim, mas o Brasil não é a Suíça. Quando você diz que a Suíça tem muitas armas, mas o problema não é a arma. Vocês não passaram a vida inteira dizendo que o problema era a arma? Então o problema não é a arma. Porque se o vetor determinante fosse a arma de fogo, qualquer país onde existissem armas na mão da população ia inexoravelmente se transformar num país violento ou com alta criminalidade.
Só que se você pegar os 25 países mais armados do mundo, inclusive Uruguai, Canadá, Iêmen, um desses países está entre os 25 mais violentos do mundo. Portanto, essa ideia, essa correlação, né, esse nexo causal entre armas e criminalidade, ou armas e violência, como queiram, ele é falso. Porque o que vale são outras questões. Sim. E é isso que não se quer discutir. Sim. Não se quer discutir. Você quer se colocar o quê? Dentro, né, a culpa em um objeto, porque é muito fácil. Sim. Você diz, não, esse objeto é ocupado, então, né? Então faz o seguinte, na próxima vez que alguém for assassinado, você não prende a pessoa. Você prende a arma, sim. Você prende a faca, sim. Você prende o pedaço de pau. Porque prendendo isso, a pessoa ela vai ficar boa, né? Porque o problema é aquele objeto que tá na mão dela, né? Exatamente. Quantos, você tá nesse meio, né? Sim. Quantos homicídios você vê com N objetos? Mão! Olho, capo de vidro. Enquanto não cortar os braços da pessoa, o braço da pessoa ela vai matar. Se ela quiser matar. Eu não gosto dessa palavra, mas é feminicídio. Uhum. A porcentagem de homicídio de mulheres que são cometidos sem nenhum tipo de arma. Sim. Por quê? Porque a força física do homem, via de regra, é o suficiente para subjugar e matar uma mulher. E os homens... Quer dizer que a culpa é da arma? Não. Os piores homicídios de mulheres que eu peguei, os mais cruéis, foram com a mão, com faca. Geralmente, para falar a verdade... os homicídios praticados com arma de fogo, assim, contra a mulher, são os que a mulher acaba sofrendo menos. Porque, é verdade, teve um caso que eu até contei no meu Instagram recentemente, que a mulher ela foi estuprada, depois ela foi esganada, depois ela foi estrangulada com uma corda, foi largada nua lá na rua. A gente conseguiu, a investigação conseguiu chegar num suspeito, eu consegui colher DNA, aquele DNA touch, DNA de contato que é deixado pelas células epiteliais na corda. E assim, você imagina os momentos de terror que essa mulher teve. O terror, né? Com a mão da pessoa. Então, assim, o cara é mau. Ele não precisa necessariamente... o que ele tiver na mão dele, ele vai usar para praticar a maldade dele. E se for uma arma, beleza, vai ser uma arma. Se for uma faca, vai ser uma faca. Se não tiver nada, vai ser a mão, a boca. Ele vai morder o pescoço da pessoa até arrancar, até chegar na jugular. Assim... O mal vai ser praticado, o problema não é o objeto. Isso daí é uma coisa que tá mudando um pouquinho, né, Benê? Você percebe, assim, graças ao seu trabalho, também graças ao trabalho de outras pessoas também que falam, isso ficou muito claro na eleição de 2018, né? Que as pessoas, assim, elas estão percebendo, elas estão começando a se tocar que essa história de que a arma é má, não é tão verdade assim, né? Porque, eu digo, na cabeça das pessoas passam, mas peraí, isso não é tão verdade, porque quando eu era criança, eu podia ir na padaria tranquilamente que eu não ia tomar uma bala perdida. E o meu pai tinha uma arma, e nunca aconteceu nada na minha casa. Meu Deus, quanto você tem? Eu tenho 40. 40 anos, 10 anos? Sim. Meu Deus do céu, década de 70, 80... Em São Paulo a gente tem a estimativa que, assim, na década de 90 em São Paulo, chegou a se emitir 100 mil portes de armas por ano, tá? Como não era crime, era uma simples contravenção penal até 1997, a gente estima que 3 vezes mais do que isso, portava arma só com o registro, como eu confesso. Lá na década de 90, 91, 92, portei uma arma só usando o registro, né? Era normal. Uhum. E aí, ou seja, nós tínhamos pelo menos, só na cidade de São Paulo, 400 mil pessoas andando armadas. Olha os índices criminais daquela época. Uhum. Hoje. Sim. Olha como você ia, como você falou, num bar tranquilo, sozinho. E, cara, você pode ter certeza que nesse bar tinha gente armada. Sim. E ninguém trocava tiro com ninguém. Isso é ridículo. Sim. Né? É ridículo. Quem troca tiro no bar é bandido, você sabe disso. Sim. É o cara que já tem um envolvimento criminal.
Você falar que o Joãozinho lá, que porra, é trabalhador, não sei o quê, tava com a arma, perdeu a cabeça. Cara, isso é a minoria, estatisticamente irrelevante. Sim, é que falar isso, trazer isso à baila, trazer isso à tona, estraga a narrativa, né, Benê? Exato. É uma pergunta que eu sempre faço. Claro, eu não posso esperar sempre uma resposta honesta, mas quase sempre ela vem, né? Mesmo com policiais antagônicos à nossa posição, né? Delegados, oficiais, etc. Eu falo assim, ó, quantos crimes até hoje, em toda a sua carreira, você pegou que a pessoa cometeu um crime com uma arma registrada? Assim, ó, via de regra, a pessoa para, pensa e fala assim, não lembro. Porque Sim. A verdade é essa. Sim. Se isso fosse a regra, todo mundo lembraria. Só que a gente sabe que não é. Infelizmente no Brasil tem um problema, você sabe disso, né? Você está aí no meio, tem um problema seríssimo com o levantamento de dados, né? Ou melhor, o coleta de dados, né? Porque assim, se a partir e a gente fala, meu Deus, eu nem vou falar isso, mas assim, ó, existe aí, a possibilidade de se através do Senaf, de se criar uma normativa, de dizer assim, ó, a partir de hoje, quando você, né, tiver um homicídio envolvendo arma de fogo, você vai registrar se essa arma era legalizada ou não. Imagina se isso acontecesse. Ia ser 99,99999. A gente sabe disso. Uhum. Só que isso, como você falou, estraga a narrativa, né? Se você chega e fala assim, não, porra, menos de 0,001% dos homicídios são cometidos com armas legais. Acabou. Porque essa discussão se torna absolutamente irrelevante. Exatamente. Essa questão. Essa discussão que a gente está tendo aqui agora, que a gente tem há 30 anos, como eu participo, ela é irrelevante, ela não tinha que estar acontecendo. Sim. A gente tinha que estar discutindo outras coisas muito mais importantes e verdadeiras para se melhorar a segurança pública no Brasil, mas não se discute porque se toca em coisas que não são relevantes. É ridículo isso, e a gente continua discutindo. Meu Deus do céu, né? Faz tempo que eu discuto isso e a discussão não muda. Verdade. Os argumentos deles, os armamentistas, não mudam. Por isso o pessoal fala assim, Benê, cada debate, não é cada debate, todos os debates são iguais. Sim. Não importa quem venha debater comigo. Né? É quase deprimente isso, porque assim, faz 30 anos, 20, vai ser bonzinho, faz 20 anos que eu só tenho que usar os mesmos contra-argumentos, porque não muda. Sim. Não tem nem mais que me preocupar. Durante muito tempo, eu falei, cada debate que eu vou, cara, será que hoje vem aquela? Não vem nunca, porque não. Não tem como, não existe, exatamente. Exato, é isso aí. Você tem um. É que assim, não é uma coisa absurda o que você faz, né, Benê? Assim, quando você vai num debate, você simplesmente expõe a realidade. E não tem como lutar contra a realidade. Para você lutar contra a realidade, você tem que criar uma fantasia. E é isso que eles trazem nos debates com você. E é uma narrativa. Benê, não quero mais tomar o seu tempo. De novo, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo aí. Foi um momento muito legal. Queria muito falar com você. Muito obrigado, Benê. Um grande abraço para você, para sua família. Parabéns, quer dizer, eu falo brincando, né? Mas parabéns por você ter sua primeira Glock na sua casa. Eu vi hoje. Mas ela é compactazinha, né? Às vezes vai ser bom, né? Pra você ir lá pra praia, né? Não. Benê, de verdade, muito obrigado. Sou muito grato pela entrevista aqui. E espero te ver em breve no curso. Vou fazer o possível para ir no dia 14 no seu curso de defesa residencial e a gente se vê lá. Benê, muito obrigado, viu? Uma boa noite. Eu que agradeço, um grande abraço.